Paz, família FD Yuri, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao podcast do nosso e vosso canal FD Yuris. E hoje nós temos um tema muito importante. Nós vamos falar sobre o contrato de suprimento como meio alternativo de financiamento societário na ordem jurídica angolana. E para tal, hoje temos um convidado super especial, que é o Dr. Matheus Candovala. Será que pronunciei da forma correta, Dr. Está Matheus? correto, está correto. Viva, viva. Doutor Mateus, primeiro eu gostaria de saber como é que o Doutor Mateus está, como é que o Doutor Mateus se encontra. Graças a Deus eu estou bem e também dizer que o dia está indo bem, Certo, até certo. agora sem problema. Para os nossos seguidores que pretendem saber quem é o Doutor Mateus, como é que o Doutor Mateus resumiria a pessoa que é o Doutor Mateus? Amável. Viva! Amável, amável. E em termos profissional, Doutor Mateus, em termos profissionais, quem é o Doutor Mateus? O Doutor Mateus trabalha com... Dr. Mateus é juiz de direito Certo? e Dr. Mateus também é docente da cadeira de Preceito Civil 1. Viva. Já lecionei no Instituto Superior Lusíada de Soio Cabinda e neste momento estou colocado na província do Cubango. Ok, ok. Pois. Bom. Viva. Agora, em termos de formação, Dr. Mateus, quais são as formações que, fora a academia, ou melhor, fora as universidades, em termos de formação, o Dr. Mateus também tem dado outras formações. E quais são as que o Dr. Mateus, pelo menos, poderia mencionar aqui, que o Dr. Mateus mais tem dado? Sim, neste momento sou formador de Direito Juvenil. Ok. Acabamos até agora de dar uma formação intensiva Sim. na Universidade Católica Ok. com a doutora Carla Correia, Sim. na qual ela deu a parte substantiva e eu dei a parte adjetiva. Tivemos na sexta-feira, foi um sucesso. Viva, viva, viva. Ok, Dr. Mateus, nós vamos entrar para o nosso tema que, por acaso, é um tema muito interessante. E para tal, nós gostaríamos, em primeira instância, de saber do doutor, ou se o doutor poderia explicar de forma simples o que é o contrato de suprimento. Eu primeiro poderia fazer aqui uma introdução, não é? Daquilo que é necessariamente o contrato de suprimento como meio alternativo de financiamento societário na ordem jurídica angolana. A eleição deste tema, em primeiro lugar, pelo facto de que as sociedades tenham uma importância ou desempenham um papel muito grande naquilo que são as economias. E, de uma forma geral, de uma forma particular, não é? Criamos aqui o caso de Angola. Por outro lado, perceber também as principais dificuldades que as sociedades vão tendo naquilo que é, não é, o próprio crédito bancário, não é, que as sociedades podem ter. Ok, Então, esta é a parte introdutória que nós queríamos aqui colocar. certo. Assim sendo, procurar aqui definir, procurar aqui entender o que é o contrato, não é, de suprimento Sim, como tal, numa perspectiva conceitual. Diríamos que a doutrina, durante muito tempo, considera o suprimento como um verdadeiro contrato de empréstimo, não é, do sócio à sociedade. ok, ok. Este Certo. é Como... o Ok. primeiro elemento. Certo. Só para frisar para os nossos seguidores que o Dr. Mateus já escreveu um artigo sobre isso. Um artigo, certo, Dr. Mateus? Sim, é um artigo Sim, sobre este contrato de suprimento. sobre esse contrato. E nós temos aqui o artigo, não é? Pelo menos no computador, o Dr. Mateus tem aí para, caso haja necessidade de entrar em alguns aspectos que o Dr. Mateus mencionou no artigo, o Dr. Mateus esteja à vontade. Se o Dr. Sim, Mateus sim, quiser sim, mencionar alguns sim, pontos sim. Então, a partir do artigo, temos nós o artigo. ficaremos muito gratos. Pelo Temos o menos artigo. assim, os que pretendem adquirir Pois, já vão poder ter pois. uma noção do quão importante é a aquisição desse artigo. Não, temos o artigo. Pois. Certo, Dr. Mateus, como próximo ponto, eu gostaria que abordássemos sobre a importância desse contrato no contexto das sociedades comerciais em Angola. Pois, a maior importância que este contrato tem
visa atender às dificuldades econômicas da sociedade. Isto é, em função, não é, das dificuldades que elas têm e depois da burocracia que a banca tem. Uhum. Então, este contrato vem aqui reduzir este elemento burocrático. Não só vem aqui colmatar os problemas de liquidação da sociedade. Ok. Este é o primeiro ou o maior objetivo deste contrato de suprimento. Ok. E como é que esse contrato poderá fazer isso? Como é que poderá colmatar essas questões das sociedades? Ok. Eh, o fundamento deste contrato de suprimento, Uhum. primeiro é importante que os sujeitos sejam sócios. Ok. Primeiro elemento é que os sujeitos sejam sócios. Certo. Ou que haja sociedade e hajam sócios. Certo. E depois, a sociedade pretende, por exemplo, adquirir bens de serviços. Uhum. Vamos dar o caso, de exemplo, de uma sociedade agrícola e que pretende adquirir meios, não é, para as afaias, por exemplo, Ok. e está com dificuldade financeira. O que é que tem que fazer? Vai à banca a essa dificuldade Ok. e vai a terceiros, provavelmente os juros podem ser um bocadinho mais elevado. Sim. Então, este contrato de suprimento permite que os próprios sócios entre si, Certo. não é? Empresta o dinheiro à sociedade. Ok. Primeiro, é menos burocrático, porque é o próprio sócio que está a emprestar Sim. o dinheiro à sociedade e é de fácil negociação, porque não há aqui tantas fases até que chegar ao próprio empréstimo. E por si só a sociedade vai adquirir esses bens e a atividade econômica da sociedade não para. Ok. Porque a sociedade tem valor para comatar essa dificuldade que a própria sociedade tem. Então, este é o contrato de suprimento. É um mecanismo célere, viável, no período em que nós nos encontramos. Sim. Qual é o período? Temos agora grandes guerras, Sim. dificuldade de financiamento, escassez de divisa no mercado. Logo, os sócios, em vez de recorrer à banca, Sim. que é muito mais burocrático, então com este contrato de suprimento conseguem resolver os problemas de liquidez da própria sociedade. Será que não é um risco esse contrato? Será que o contrato de suprimento não é um pouquinho arriscado para o sócio que se predispuser a disponibilizar alguns valores para a própria sociedade que ele faz parte? Olha, o contrato de suprimento não é um meio novo na nossa ordem jurídica. Atenção. É um meio antigo, mas creio eu dizer que não é muito usual, Ok. mas não há risco nenhum, porque ela garante, não é, tem mecanismo. O próprio artigo 269, não é, da Lei da Sociedade Comercial ocupa-se em abordar justamente esse aspecto do contrato de suprimento, Ok. tendo por referência que é um meio alternativo de financiamento da sociedade. E por outra, ela é tão comum nas sociedades por cota, atenção. Ok. Ela não é abrangente a todas as sociedades comerciais, atenção. Ela é uma das espécies de mútuo, não é? Mas sim necessariamente para o contrato, aliás, para a sociedade por cota. Certo. Não é para todas as sociedades. Ok. Então não há aqui risco nenhum, não há risco nenhum. Sim, porque alguns dos nossos seguidores podem estar a se questionar um sócio disponibilizar valores para a sociedade, será que mais tarde, se houver algum problema, não podem afirmar que, pelo fato de ser do sócio, então automaticamente é como se fosse mesmo da sociedade ou alguma coisa do gênero? Não, não, não. O contrato de sociedade, olha, o contrato de suprimento obedece justamente às fases. Certo. É importante que o próprio estatuto em si prevê que os sócios podem colocar, não é, algum valor à sua disposição Sim. ou à disposição da sociedade. Sim. Então não há aqui problema nenhum. Ok. Não há aqui problema nenhum. Não é? Certo. Gostaríamos também de saber em que situações práticas as empresas recorrem mais a este tipo de contrato. Ok. Como já fizemos referência aqui, Sim. é usual os sócios efetuarem empréstimo de dinheiro à sociedade com o intuito de suprir dificuldade de tesouraria da empresa. Ok. Esta é a maior situação. Dificuldade de tesouraria que as empresas têm, ou que as sociedades têm.
Desde já, sempre que as empresas podem, não é? Em algum momento passar por um período menos positivo, eles podem justamente correr por esse mecanismo de suprimento. Como a própria palavra, o próprio assim diz, né? Suprir. Sim. Sim, é o contrato de suprimento. Certo. Não é? Isto vamos fazer referência de acordo alguma referência que nós temos, falo necessariamente do professor Antônio Pereira de Almeida, não é? Que faz referência também na sua obra Sociedades Comerciais, página 279, Coimbra Editora, onde ela aborda necessariamente esta questão também do contrato de suprimento. Não só temos também como referência necessariamente o professor que é muito, que fala muito sobre essa situação, sou Raul Ventura, não é a professora Raul Ventura. Temos também a doutora Maria Gomes da Silva Miranda Gamas, contrato de suprimento como nova forma de financiamento societário. Sim. Aborda necessariamente nessa perspectiva. Então não é um mecanismo novo, é só uma questão de conhecimento. Ok. Falta mais divulgação Sim. desse instrumento de contrato de suprimento que poderia facilitar muito se fosse muito mais divulgado esse contrato de suprimento. Isso permitiria que os sócios não perderiam muito tempo em ir para a banca. Porque pode-se dar o caso que até o sócio tem mais dinheiro que a própria sociedade. Sim. Ou por que não emprestar esse dinheiro à sociedade? Se a sociedade é mesmo ela até faz parte dessa sociedade. Sendo sincero, esse contrato é um contrato que raramente é abordado. E essa é a primeira vez que ouço alguém a falar sobre esse assunto num podcast aqui em Angola. Até não digo só aqui em Angola. No geral, essa é a minha primeira vez, pelo menos. Pode-se ter um outro doutor ou outro jurista que já chegou a ver num outro local. Pelo menos eu, particularmente, nunca ouvia falarem sobre esse contrato em específico. Então, eu diria que é um contrato pouco abordado no âmbito jurídico. Pois. E a questão que pode se levantar é como é que podemos fazer para distinguir esse contrato, que é o contrato de suprimento, daquele que é o contrato de mútuo comum. Como diferenciar o contrato de suprimento do contrato de mútuo? Sim, senhora. Uma grande pergunta, não é? No contrato de suprimento, encontra-se previsto, conforme já falamos no artigo 269 da Lei das Sociedades Comerciais. Certo. É uma espécie de subcontrato, ou seja, é uma espécie, diríamos, uma exceção daquilo que é o contrato de mútuo. Ok. Qual é a maior diferença entre o contrato de mútuo e o contrato de suprimento? É justamente na qualidade do sujeito. No mútuo, qualquer um pode emprestar dinheiro. Já no contrato de suprimento, é importante que um dos elementos primário é que um seja sócio. Ok. Como também pode não ser esta figura da sociedade, haver uma empresa e esta empresa tem várias holding. Sim. Tem várias holding. E esta mãe vai emprestar dinheiro a essas holding, não é? Sim. E depois, isto vai facilitar que essas holding não param, não é? Exercer as suas atividades comerciais. E também vai facilitar o próprio mecanismo de caixa, não é? Com a empresa mãe. Então é mais ou menos isso. Não há aqui problema nenhum. Já no mútuo, Sim. não é? E depois os prazos. Os prazos de interpelação, de pagamento de volta. Aqui no contrato de suprimento não há esta figura, não é de interpelação. Sim. Não há esta figura. Então, é completamente diferente. A diferença reside justamente aí. Como diz o professor Raul Ventura, né? É importante analisarmos este contrato de forma especial, Certo. não de forma geral como o mútuo assim o aborda. Ok. Será que existem formalidades ou procedimentos concretos para a realização do contrato de suprimento? Será que já está estabelecido que deve ser feito dessa forma o contrato de suprimento? Eu sei que o doutor já fez menção de um detalhe ligado a essa mesma questão, mas eu gostaria só que o doutor mencionasse de uma forma mais ampla, um pouquinho mais ampla. Sim, deixa lá se eu entendi a pergunta. Certo? Se existem critério. Não, uma formalidade própria para celebrar esse contrato, o contrato de Sim, é suprimento. importante que o estatuto assim o diz, Uhum. não é? O estatuto assim o diz. Certo? Sob pena depois não haver aceitação. Ok. É importante que o estatuto diz. O estatuto da própria sociedade comercial tem que fazer referência justamente a esta previsibilidade de que caso haja necessidade,
os sócios podem emprestar valor à sociedade. Ok, então isso vai depender do próprio estatuto da sociedade, Sim, não, sim, sim, não, sim, 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 não sim. é porque a lei já estabelece todos os procedimentos, Não, tal não, não, qual. não, 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 não. É importante, porque isto depois carece de uma deliberação, não é? Uhum. São próprios sócios. Antes de tudo, importa aqui clarificar que é possível, há esta possibilidade dos sócios emprestarem valor à própria sociedade, desde que o próprio estatuto assim faz referência. Ok, Sim, se o doutor pudesse mencionar aqui vantagens e possíveis, se for também possível, sim. e possíveis desvantagens em celebrar esse contrato, que é o contrato de suprimento. Quais seriam as possíveis vantagens ou também uma possível desvantagem, se é que haja alguma possível desvantagem? Ok, nós poderíamos primeiro analisar as razões da aplicabilidade do contrato de suprimento. Uhum. Né? Para clarificar essa questão, importa aqui dizer que o contrato de suprimento, né, trata-se de um mecanismo de financiamento que as sociedades comerciais, não é, constroem ou têm, não é, para resolver o problema de liquidez. Esta é a primeira questão. E qual é a maior vantagem que isso tem? Numa perspectiva comparativa, a figura do suprimento torna-se muito mais importante na atual situação econômica aqui no nosso país. Primeiro, não é? Conveniência de obter rapidamente financiamento sem recurso ao crédito. Certo. Essa é a primeira vantagem. Não é? Conveniência de obter rapidamente financiamento sem recurso ao crédito. Estamos a fazer referência necessariamente a recurso, ou seja, crédito bancário. Ok. Né? Depois, forte proteção de crédito, ou seja, forte proteção dos credores, visto que esta figura pressupõe que, caso de insolvência, os seus créditos não sofram, não é, a concorrência dos credores do suprimento. Ok. Esta é outra vantagem. Vantagem. Outra, razões fiscais. Uma outra razão é razões fiscais, não é? O facto de os juros serem fiscalmente dedutíveis como o custo da sociedade. Ok. Quer dizer que esta empresa, esta sociedade, que tem uma holding, emprestando dinheiro a esta holding, o dinheiro é o mesmo que circula tanto nesta. Quer dizer, há aqui uma flexibilidade em termos fiscais. Ok. Então, facilita já o crédito bancário. Primeiro é que os juros são muito altos. Sim, sim, E, realmente. e depois é importante que deste valor que é recebido pela banca, deduz-se os impostos. Sim, ainda tem esse ponto também. Já aqui no suplemento não há esta variável, não é? O sócio não precisa ser tributado aquele valor que vai emprestar à sociedade. Ok. Essa é uma das vantagens também. E é uma enorme vantagem. Pois, Uma enorme caso é, vantagem. por exemplo, nós trabalhamos muito, procuramos desenvolver muito este tema. Porque foi um caso que nós tivemos na altura em que estávamos na fase de formação. Eh, uma empresa, se calhar convém não citar aqui o nome. Sim. Pois, que foi justamente aplicado um processo por parte da AGT, Uhum. que aquele valor deveria ser tributado. Certo. Mas esta empresa, pela dimensão que ela tem, disse: não, esse valor não pode ser tributado, porque é um suprimento. Ok. É um suprimento que nós demos à nossa holding. Ok. Logo, havia essa disputa se de facto aquilo era justamente um contrato de suprimento ou Ou não. não. Certo. Caso se prove que era um contrato de suprimento, não é tributado. E caso não se prove que não era um contrato de suprimento, obviamente tinha que ser tributado. Então, Uau. essa é uma das vantagens que o contrato de suprimento tem. Pois, Muito pois, interessante esse pois. ponto aqui, Dr. Mateus. Muito interessante mesmo. Só para recordar que o nosso podcast, esse podcast incrível que estamos até agora, estamos com o Dr. Mateus, que é juiz de direito, e escreveu um artigo abordando sobre essa mesma matéria, que está ligado com o contrato de suprimento. Ok, sei.
eu sei que alguns dos nossos seguidores preferem ouvir por completo. Tá bem. Contrato de suprimento como meio alternativo de financiamento societário na ordem jurídica angolana. A próxima questão que nós temos aqui para o nosso convidado, eu acho que o doutor Matheus já frisou sobre isso. Talvez tenha um ponto a acrescentar, mas isso vai depender do nosso convidado. A próxima questão que nós estabelecemos para essa conversa, doutor Matheus, é de saber se, comparado ao financiamento bancário tradicional, que pontos tornam o suprimento uma alternativa atraente? Eu acredito que o doutor Matheus já falou sobre isso. Não há problemas. Eh, para analisarmos aquilo que são os recursos do suprimento, Uhum. importa também fazermos referência aqui à professora Rosa Gosquestias, não é? Também uma das precursoras destas matérias. Certo, Ela coloca aqui, primeiro fator, a rentabilidade. certo. É uma forma de financiamento que implica menos custos Ok, quanto comparado com outras fontes externas, certo. suprimento. Uhum. Então tem essa rentabilidade. E é mais rápido ser alocado, Sim, sim. porque basta que haja deliberação, não é? Isto é, nos termos do artigo 271 da própria lei das sociedades comerciais, basta que haja deliberação dos sócios. Ok. Aí automaticamente o valor é só transferido de outra conta para outra. Qual é a burocracia? Não há burocracia Não há nenhuma. burocracia. Então aqui rentabilidade. Por quê? Se nós tínhamos um prazo de aquisição de meios e serviços, de bens e serviços, melhor dizendo, Uhum. para 6 meses ou 4 meses, em menos de uma semana, a sociedade tem ao seu dispor esses meios que precisa. Por quê? Porque recebeu o suprimento de um dos sócios. Certo, É certo. mais É rentável. mais E rentável. segundo elemento é a flexibilidade, que essa professora aqui nos chama, a professora Rosa. A vantagem para o sócio deriva de facto do suprimento de tratar um fundo não submetido à disciplina de capital que oferece uma garantia, não é, elástica. Ela é elástica, é rápida. Hã? Pode, né, ser acordado ou restituído sem necessidade de optarmos em formalismos. Ok. O próprio reembolso não precisa ser optado em formalismos. Não. E depois também aqui a salvaguarda do próprio interesse da sociedade. Porque eu, como sócio, não vou querer pôr em causa a minha sociedade. Sim. Então, logo, aqui essa flexibilidade que a doutora Rosa coloca. Uma outra também que ela coloca é a estabilidade e independência. Existe uma estabilidade nas relações de poder, visto que existe a possibilidade de obter fundo adicionais, né, por parte dos sócios. Certo. Mas atenção, este valor que é chamado aqui no contrato de suprimento, não é? Ele não é adicional àquilo que é a cota da sociedade. Não, é justamente para a aquisição de bens e serviços. Ok. Né? É justamente para a aquisição de bens. Por isso, uma das razões que leva ao contrato de suprimento é a falta de liquidez que a sociedade tem. Certo. Então, apresentando esta falta de liquidez, apresentando esta dificuldade de liquidez, logo, não é, recorre-se ao contrato de suprimento. Primeira figura, importante, que quem empresta esse dinheiro deve ser sócio, diferente do mútuo, que não precisa que seja sócio. E outra razão, fiscalidade, que já falamos, Uhum. ou melhor, o tratamento fiscal dado ao suprimento, importa após finalizar, que referindo ao tema do suprimento, é daquele que se mantém sempre atual, especialmente em período de crise, não é? E que nós assistimos. A fiscalidade dela não é duvidosa, a proveniência dos valores também não é duvidosa. É justamente nessa perspectiva. Permite justamente estas situações. Dá mais ou menos isso. Ok. Doutor Matheus Candovala, eu gostaria. Esse ponto também o doutor Matheus já frisou, que está ligado com os tipos de sociedades ou o tipo de sociedade onde é mais comum a utilização deste contrato. O doutor Matheus frisou que é nas sociedades por Por cota, cota, certo? sim. Ok. E como se estabelece a remuneração ou os juros a favor do sócio? Como é que é feita normalmente essa. Desculpa, a favor do sócio supridor. Como Sim, é que é feita a senhor. remuneração a favor do sócio Sim, supridor? senhora. Esta remuneração do juro
é negociável, Certo. é negociável, né? É negociável. Não fugindo aquilo que é o padrão normal que a própria lei estabelece quanto a juros, mas é É negociável. justamente negociável. Por quê? Porque ele tem um caráter de permanência, não é? Tem esse caráter de permanência. Ok. O suprimento, o contrato de suprimento tem esse caráter de permanência. Então, dentro desse caráter de permanência, aí os sócios vão poder negociar Uhum. qual deve ser o juro, mas é completamente baixo com relação aos juros bancários, Ok. fruto de que é o próprio sócio que está a atribuir valor à sua própria sociedade. É. Mas será que no contrato de suprimento é possível a sociedade oferecer garantias, nesse caso ao sócio que... Sim, sim. Olha só, por exemplo, em caso de transmissão na cota, não é? Por morte, não é? Certo. A transmissão à cota por morte ou entre vivos. Sim. Há esta situação de que caso a sociedade o que dizer, cai em situações de Uhum. desaparecimento de um sócio, não é? Importa aqui que dentro daquilo que são as deliberações, as atas existentes, verificar necessariamente houve esse suprimento, retirar os pagamentos, primeiramente retirar esse valor que está em dívida, não é? E o que restar é que faz parte da sociedade. Então não há aqui perigo nenhum com relação a este contrato de suprimento. O importante é dizer que um contrato de extrema importância numa situação econômica atual. Ok. Porque é justamente essa flexibilidade que ele tem. E é um instrumento muito rápido que facilitaria muitas coisas. Mas o desconhecimento, provavelmente, desse mecanismo vai levando as pessoas a correrem tanto à banca, que é mais burocrático, leva muito mais tempo, Sim. a documentação, e por vezes até a sociedade nem sequer tem documentos completos, Sim. e vai perdendo muito mais tempo atrás deste financiamento, Uhum. que esse financiamento ainda passa por várias etapas, Sim. até a sua Sim. aprovação. E depois, Uhum. como é que fica a vida da sociedade em termos comerciais? Fica parado, Sim. fica parado. Então, se é um dos sócios tem valor monetário, e atenção, o próprio contrato de suprimento, atenção, aqui também fazer aqui uma ressalva, não permite só a entrada de valores, Uhum. não, permite também a entrada de bens e serviços. Uau, essa é novidade para mim. Sim, Essa é novidade não para é mim. só valores, não, não, o contrato de suprimento não permite só valores. Se porventura o sócio já tenha os meios à sua disposição de que a empresa precisa ou de que a sociedade precisa, não precisa ser de valor, não. Aqueles bens são alocados, não é? São deduzíveis de facto em valores e Uhum. são alocados à sociedade. Não precisa necessariamente que seja dinheiro, atenção, não, não precisa, Ok. sim. Mas será que existem limites legais para o uso do contrato de suprimento? Olá, limite com relação ao valor de entradas? Sim, limites em qualquer aspecto, doutor. Qualquer Sim, aspecto. Será que a lei estabelece que pode existir sim o contrato de suprimento, sim. porém só pode existir sobre essas condições. Se não tiver essas condições, não pode existir. Não, não, a lei não estabelece aqui Uhum. limites, não é? Com relação ao valor do suprimento. Ok, Mas tem a regra, não é? Tem aqui as regras. certo. Sim, tem as regras. E essas regras, primeiramente, os sócios têm essa relação material, não Uhum. é? Essa relação material entre si. E depois, eh, a própria Constituição da sociedade, sim, obriga, não é? Que esses bens e serviços para o exercício da atividade comum estejam aí bem declarados. Uhum. Então, não, as regras são justamente estas. Não há aqui um limite com relação ao valor alocado, não. Ok. Mas o importante é que aquele valor para o suprimento deve fazer face àquelas necessidades que a sociedade apresentou. Ok. Isso é que é mais importante. Agora, no atual cenário empresarial angolano, será que, ou quais são os grandes desafios que nós que podemos verificar para a implementação do contrato de suprimento? Por que é que muitas empresas hoje em dia
ainda não implementam o contrato de suprimento? Será que há desafios ou provavelmente é só falta de conhecimento de certas pessoas que fazem parte da linha de frente dessas empresas? Sim, eu entendo que é falta de conhecimento desse instrumento Uhum. e o receio, não saber. O receio está se um dos sócios falecer, Ok, não é? Entregou dinheiro à sociedade, pois, se falecer, depois como é que fica? sim, E depois não conhecer também justamente esse instrumento que é o contrato de suprimento. Porque ele está, a lei, a nossa lei está. E olha que o próprio artigo 269 vem ilustrar esta matéria de forma clara, certo. né, da lei das sociedades comerciais. Então não há aqui problema nenhum. E nesse caso, quais serão as recomendações que o doutor deixaria para os advogados e os empresários relativamente a essa questão ou relativamente a à necessidade de usarmos ou passarmos a estabelecer ou passarmos a celebrar mais esse tipo de contrato ou passarem a celebrar mais esse tipo de contrato? Olha, dizer o seguinte, num contexto atual, em que o mundo está virado em situações hostis, não necessariamente falo necessariamente das guerras no Sim, Médio Oriente, na Europa, necessariamente falo da Rússia, Ucrânia, não é? É importante que os suprimentos devem ser acatados. E diria mais, deve ser encarado como um fruto à mão de semear, uhum, não é? Muito mais fácil de obter quando comparado com o financiamento bancário. E depois, consequentemente, como os suprimentos são fontes de financiamento, as sociedades têm a facilidade de ter este valor assim num piscar de olho. ok, Logo, a minha recomendação é que este meio de financiamento permita aos sócios obter uma remuneração do investimento que realizam, não há aqui receio, e depois é um meio não muito honorado, não é tão caro, não torna caro a vida da sociedade uhum, e a sua responsabilidade com relação à própria sociedade sim, e ao sócio também é simples, ok, não há aqui dificuldade. Então, devem sim acolher esse instrumento, está ali na certo, nossa lei, sim, artigo 269 seguinte, da Lei das Sociedades Comerciais, certo. prevê justamente esta abordagem do que contrato, o De que é o contrato de suprimento. suplemento, ok, E por outra também, e procurar quer dizer, os advogados e os aplicadores da lei sim, devem procurar aconselhar mais os empresários com relação a esse instrumento, divulgar mais esse instrumento. E aí, se calhar, poderá facilitar justamente o conhecimento mais abrangente por parte destas pessoas. sim, sim. Sim, doutor Mateus, será que há algum detalhe que talvez eu tenha deixado escapar, que o doutor Mateus acredita ser muito importante ser mencionado no nosso podcast ou na nossa conversa ligada ao contrato de suprimento? Se houver, por favor, doutor Mateus, lança para nós um ponto que o doutor Mateus acredita ser essencial à sociedade em geral, os empresários, os advogados, os juristas, todos terem uma noção do poder que tem esse contrato, que é o contrato de suprimento. E também outro detalhe que eu gostaria que o doutor Matheus mencionasse é para aqueles que pretendem ler mais ou estudar mais sobre essa matéria, já Quais são mencionei os aqui, autores que aconselham? sim, os autores que aconselha e como poder fazer a aquisição desse artigo que o doutor Mateus já elaborou. Como é que as pessoas podem ter acesso ao artigo científico do doutor Mateus? Nós depois vamos disponibilizar aqui a FDO, né, o Hum, artigo. As certo, pessoas depois tenham acesso a este artigo. ok, Mas como recomendação primária daquilo que são os manuais e os livros que abordam necessariamente essa questão,
com maior destaque o professor Raul Ventura, Certo. e depois o professor Pereira de Almeida, que já fizemos referência. Sim. Depois temos também eh, eh, o professor Alexandre Motapinto também. Ele faz referência a isto na sua obra, contrato de suprimento, financiamento da sociedade entre capital próprio e capital alheio, não é? Almedina, usamos também isso como referência. E depois temos aqui o professor João Aveiro Pereira. Ok. Este é que mais aborda justamente essa questão de contrato de suprimento. Escreve muito sobre esta temática. O professor João Aveiro Pereira. Ele aparece aqui com duas obras, né? O Contrato de Suprimento, segunda edição, Coimbra Editora, Lisboa 2001. Sim. E ele traz aqui uma temática de forma clara daquilo que é o contrato de suprimento. Então são essas obras que nós aconselhamos nossos Seguidores. seguidores, Sim. não é? Bem, Para poderem adquirir estas obras. Não é de fácil, de facto, são difíceis, sim. porque é um tema não muito comum. E por outra, esqueci, que é a doutora Rosa Oxta Iralte, ela também escreve, é espanhola, Ok. também aborda muito sobre esse tema, sobre o contrato de Contrato de suprimento. suprimento. Então, são essas obras que nós aconselhamos. Pois, é difícil Sim. encontrá-las, mas é possível. Sim. Possível, sim. Possível. Para recordar que a FD Iuris é uma editora, é uma livraria, é uma academia e também é um podcast, como podem ver aqui no canal da FD Iuris Podcast. E recordar também que no dia 14 nós vamos começar com o nosso preparatório para o exame de acesso à ordem de advogados. Para aqueles que ainda não ingressaram, aproveitem esse preparatório que será especial. Agora, quanto às nossas formações a serem ministradas, é só acompanhar as nossas redes sociais, as nossas páginas, que terão acesso a todas as formações que a FDUs tem ministrado. Doutor Matheus Candovala, mais uma vez, muito obrigado mesmo por nos brindar com essa aula magna. Eu é que agradeço. Muito obrigado Agradeço. mesmo, Estamos muito aqui obrigado. sempre que puder. Sim. Estamos aqui, é a nossa casa. Viva, doutor Estamos Matheus. aqui. Viva. Estamos aqui. Sendo assim, acredito que podemos fechar com o nosso podcast. Chegamos ao final de mais um podcast do nosso e vosso canal FD Iuris. Deus abençoe e até a próxima. Paz.